E temos aí bombas! Olha só, nos últimos vídeos aqui eu falei uma coisa bem importante. Falei, olha, o Alexandre de Moraes está investigando aí quem vazou dados para jornalistas vazarem aí informações descontextualizadas. Isso aí parte da decisão do Alexandre, não é palavra minha não, tá? Informações descontextualizadas para gerar ataques e até ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal e descredibilizar o Supremo Tribunal Federal. Pois bem, a investigação pegou, já colocou o tornozeleiro em 4 servidores aí da Receita Federal. Um que é do Serpro e que estava ali cedido à Receita Federal, que é o principal suspeito, porque ele chegou a imprimir documentos. Este que mora muito próximo de Malu Gaspar. Por acaso, essas informações vazaram no jornal O Globo, na coluna da Malu Gaspar. Eles falam, ai. Falei, vai chegar em jornalistas da Globo. Toda a imprensa lavajatista já está em pânico. E aí eu falei, olha, eu espero que o Alexandre de Moraes não pare por aí. Eu espero que ele investigue quem é que financiou isso, porque dificilmente a jornalista vai chegar... Eu sei que a jornalista da Globo ganha muito bem para mentir. Eles não mentem de graça, não. Ganham bem para mentir. E que a jornalista tal, quanto mais ela mente, talvez ganhe aumentos de salário e tudo mais lá na frente. Porém, dificilmente ela vai chegar, pegar dinheiro do bolso dela e falar, pô, vou pagar aqui dezenas ou centenas de milhares de reais para alguém me dar dados aí da esposa do Alexandre de Moraes, da enteada e de filhos e filhas e ex-esposa do Gilmar Mendes, de gente ligada ao Toffoli, e ver nenhum ministro de extrema-direita, só dessa ala aí do STF. Dificilmente. Ainda mais cometendo um crime para isso. Muito provavelmente tem um financiamento por trás. Agora já começamos a saber de onde vem esse financiamento. Olha só, vou te mostrar aqui um quadro aqui do Domingão do Hulk. Eu não achei ali o vídeo do Domingão do Hulk porque a Globo deletou. Estão deletando as provas, tá? Mas eu consegui achar gente que postou no YouTube porque chegou a participar. Isso aqui é um quadro do Will Bank, do Domingão do Hulk. Chamava as Willimpíadas. Aí tá aqui o Luciano Huck e tal, fazendo propaganda. Teve até influenciador falando, chegou a chance da sua vida, as Willimpíadas, ó, Will Bank, Luciano Huck, tudo mais. Ia dar um prêmio de R$1 milhão em barras de ouro. Pois bem, o Will Bank, se você não sabe, era o banco digital do Banco Master. O Will Bank foi liquidado e deixou aí 500 mil pessoas sem grana do dia para a noite. Que as pessoas, aquilo que eu expliquei nos últimos vídeos, como é que era o esquema? Eles pegavam ali, colocavam dinheiro público no Banco Master e nesses outros bancos, e aí eles sumiam com dinheiro. Então você podia, então quem tinha investimento lá podia ver, caramba, ó, tenho 100 mil no banco, por exemplo. Só que o dinheiro não existe, esse dinheiro não está lá no banco, já roubaram o dinheiro. Só que não roubaram apenas dinheiro do dinheiro público que estavam roubando, roubaram também dinheiro das pessoas que colocaram dinheiro no banco. Aí o Banco Master foi liquidado, logo depois o Will Bank foi liquidado também, e as pessoas ficaram sem grana. Tudo isso é segurado, até R$250 mil é segurado pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, mas demora para as pessoas recuperarem seu dinheiro. No caso do Will Bank, vai ser um prejuízo para o FGC de 5 bilhões de reais. Você fala, caramba, foi 5 bilhões que o Vorcaro roubou? Só que desses 5 bilhões de reais que ele roubou, parte sabe para quem que ele pagou? Para a Rede Globo. Não só para o Luciano Huck. O Will Bank fazia comercial no O Globo também. E também tinha comercial do Will Bank no Jornal Nacional. Só na Rede Globo, estima-se que o Will Bank tenha pago aí 160 milhões de reais. Ou seja, o Vorcaro estava pagando a Rede Globo. É por isso que a Rede Globo estava 100% na campanha para tirar o Toffoli do caso, que o Toffoli ia pegar ele. O Toffoli ia pegar todo mundo. Todos aqueles que falavam que eram amigos do Toffoli, o Toffoli prendeu. E não estava liberando. E aí o Toffoli não estava deixando que tivessem vazamentos seletivos, porque quando teve a primeira operação contra o Vorcaro, o que aconteceu? De tudo que acharam ali, só vazou coisa contra o Toffoli e contra o Alexandre de Moraes. Não vazou mais nada contra ninguém. Aí você fala, peraí, o cara é melhor amigo do Ciro Nogueira, que era ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Ele abriu um banco para roubar dinheiro, para colocar ali dinheiro roubado, com o marido da Flávia Arruda, que também era ministra do Bolsonaro. Quem permitiu que o Vorcaro, se você não sabe, ele já tinha sido condenado por fraudes. E quem é condenado por fraude financeira fica impossibilitado de abrir um banco no Brasil. Então, se você, plantonista, um dia falar, tenho grana, quero abrir um banco, tenho investidor, quero abrir um banco, você pode. Mas se alguém é condenado por fraude financeira, não pode. Porém, quem permitiu que ele abrisse o banco, lá em 2019, foi Roberto Campos Neto, outro escolhido pelo Bolsonaro.
Todos eles colegas de quem? Do André Mendonça, que é o novo relator do caso. Você fala, que coisa. É por isso que a Malu Gaspar não vai para cima do André Mendonça, é por isso que a imprensa lavajatista não faz matérias, inúmeras matérias, sobre as ligações do André Mendonça com os amigos todos do Vorcaro, e inclusive com o cunhado dele que o Toffoli prendeu, que é da Igreja da Lagoinha e que congregava com o André Mendonça. Não vão fazer isso, porque senão, quando o André Mendonça começar a fazer a Lava Jato 2.0, perde credibilidade. Quando teve o primeiro vazamento contra o Alexandre de Moraes, eu vi que parte da esquerda estava assim, sem saber o que fazer, e aí eu falei aqui, olha gente, até porque parte da esquerda está envolvida na Lava Jato 2.0, atacando aí. Eles estão no plano T ou no plano F de Flávio, estão nisso, apesar de fingir que não estão e tal. E aí as pessoas estavam ali, pô, e agora? É um turbilhão, é Lava Jato mesmo, é turbilhão de mentiras, daqui pra lá. Daqui pra lá não, daqui, de cá, de lá, de acolá. Ok, aí o que aconteceu? Eu falei aqui, olha, a gente fica pensando, caramba, nossa, vazou que a esposa do Alexandre de Moraes teria um contrato, olha, vazou que familiares do Toffoli tinham ali participação, eles não eram donos, tinham participação ali de uma porcentagem pequena num resort que lá em 2021, ou seja, faz 5 anos, foi vendido para um fundo ligado ao Vorcaro, não sei o que, tá, vazou isso. Só que lá no Supremo Tribunal Federal a pergunta é, por que vazaram só isso? Quem vazou só isso? O que pensaram de um cara que tem tantos contatos só contra os 2 ministros? Que coisa, né? Aí, o Alexandre de Moraes, já sabendo, avisado pela Receita Federal que tinham vazado dados e imprimido dados dele e da esposa dele, ele iniciou uma investigação lá atrás em janeiro, que agora culminou aí pegando esses servidores e agora vai chegar na Malu Gaspar, não tenha dúvidas. A não ser que ela tenha feito muito bem feito sem deixar provas, mas se investigar direitinho, chega. Porque é impossível não deixar prova quando você tem câmeras nas ruas, você pode traçar celular por satélite, que é o que a Polícia Federal fez ilegalmente contra o Toffoli. Aí tá. Só que se chegar, peraí, mas fez isso, tá bom, mas quem financiou? Agora chega. Porque o Vorcaro deu dinheiro pra Globo. Deu dinheiro pra Rede Globo. Então agora vai chegar em Rede Globo. Por isso tá um pânico total no lavajatismo. Nisso, olha só o que faz o André Mendonça. O Vorcaro ia pra CPI. Segunda-feira foi convocado. Adiantaram o depoimento dele para essa segunda-feira. E aí sabe o que aconteceu? O André Mendonça soltou uma decisão dizendo que ele não precisa ir se ele não quiser. Eu falo, o quê? Então o bandido não precisa numa CPI? Não. Mas CPI, Thiago, você pode pensar. CPI não tem poder de investigação? CPI não tem poder de convocar as pessoas para ir lá? Que é uma investigação. Mas o ministro do STF, relator do caso, falou que ele não precisa ir se ele não quiser. Nossa, e aí a imprensa, para abafar isso, o que o André Mendonça também fez? E aí Malu Gaspar está comemorando muito, a imprensa lavajatista está toda comemorando muito, e você vai ver uma parte da imprensa de esquerda comemorando muito, que se diz de esquerda, mas não é. Alguns chamam ali de a esquerda que a direita gosta, um termo que eu criei aqui faz um tempo, mas agora estou usando mais o termo esquerda fake, porque não são esquerda. Tem aí no Brasil uma parte da esquerda que a direita gosta, que são pessoas que são de esquerda, se veem como de esquerda, mas dão ali tiros no pé da esquerda, né? Mas tem a esquerda fake, aqueles que não são da esquerda, são até ligados a banqueiros. Aí não existe banqueiro de esquerda. Tá, o que faz André Mendonça? Eu vou te mostrar aqui matéria da imprensa. Caso Master, Mendonça revê decisão de Toffoli e autoriza a Polícia Federal a realizar perícia sem restrições. A imprensa estava pé da vida com a decisão do Toffoli, por quê? Porque é aquilo que eu te falei. Até fala o que muda, fluxo ordinário. Aí dá para ver a comemoração nos veículos de imprensa, ali, comentaristas comemorando, tudo mais, escutando a Lava Jato 2.0. Porque a decisão do Toffoli foi pensando naquilo que eu te disse. Peraí, quem que vazou e por que de tudo que tinha ali, pensaram só coisa contra 2 ministros do STF? Não pensaram contra o pessoal da extrema-direita, não pensaram contra outros aliados, são melhores amigos do Vorcaro. Até fala do Flávio Dino, tá? O Flávio Dino que é alguém acima de suspeita. O Flávio Dino fala, pô, peraí, o cara faz uma fraude de 55 bilhões de reais, aí um negócio que ele fez 5 anos atrás, de 16 milhões de reais, é o grande problema do país, isso não tem cabimento. É um lixo jurídico a investigação da Polícia Federal contra o Toffoli. Lixo jurídico. Aí, a palavra até do próprio André Mendonça, que defendeu o Toffoli, mas ele tá na Lava Jato 2.0, tá? Mas defendeu o Toffoli naquela. Que falou, pô, peraí, os caras não se falam há 5 anos. Ah, mas tiveram não sei quantos encontros pessoalmente. Tá, mas faz 5 anos.
Aí você vai falar que agora, por causa disso, o ministro vai tomar uma decisão favorável a ele. Sendo que o ministro autorizou busca e apreensão, prendeu o cunhado dele, fez um monte de coisa contra ele. Que coisa, hein? Aí chega o André Mendonça e falou, fluxo ordinário. Perícia sem restrições. O que o Toffoli fez pensando naquilo? Ele falou, olha, só 4 peritos da Polícia Federal vão poder fazer a perícia nos celulares do Vorcaro. Só eles vão ter acesso. Por quê? Porque senão aliás, do cunhado do Vorcaro. Por quê? E de outros que eles aprenderam o celular. Porque senão vai vazar Lava Jato. Vai vazar o quê? Pinçado, igual lá na Lava Jato. Se descobria lá crime do José Serra, crime do Aécio Neves, crime do fulano. O que vazava pra imprensa? Não sei quem ligado ao Lula. Não sei quem PT. E não precisava nem ser verdade. Precisava ter um 0,1% de alguma coisa para depois criar um turbilhão de mentiras em cima daquilo. E qualquer um que questionasse, não, mas é quem diz é a Polícia Federal, é o Ministério Público, você aí é fã-clube de bandido, você defende bandido, e era isso. E aí esse clima já estava se criando no final de dezembro, agora, faz 2 meses, com parte da esquerda infiltrada, falando, vocês são fã-clube de ministro do STF e tudo mais, porque não se podia questionar as fake news contra o Alexandre de Moraes e pedir provas. E veja que até hoje, esses e essas jornalistas que disseminaram fake news contra o Alexandre de Moraes não provaram nada. Aí agora o que o André Mendonça faz? Ele turbina a Lava Jato 2.0 dizendo, agora os lavajatistas da Polícia Federal vão ter acesso a tudo. Então eles vão poder pegar, o cara pode ter conversa dele com o Ciro Nogueira, falando, vou te dar tantos milhões aí do dinheiro que a gente roubou, hein, O cara fazia festas com prostitutas. E estão falando agora que não podem vazar o vídeo, porque a investigação do André Mendonça diz que não, a gente não pode saber quem está lá, porque isso é coisa de cunho pessoal. Como cunho pessoal? Vai fazer uma festa com um monte de prostituta e políticos, todos de direita, não tenha dúvidas, e não pode vazar? Não pode saber quem estava lá na festa com o cara, quem que realmente é amigo do cara? Mas pode vazar que o Toffoli encontrou com ele faz 6 anos. Entendi. Que coisa. Olha só, pô. E é isso que vão fazer de agora em diante. Vão turbinar a Lava Jato 2.0 com informações pinçadas dos celulares ali que foram apreendidos. Porque do celular do Vorcaro, olha só, pinçar informação só contra o Toffoli e só contra o Alexandre de Moraes. Percebeu? Alguém acha que o Vorcaro só falava com eles? Lembrando, eu converso com o Toffoli de 5 anos atrás. Aí do celular do cunhado dele, que era quem fazia o meio de campo do Vorcaro com os políticos, que é o maior doador da campanha do Tarcísio e o maior doador da campanha do Bolsonaro. Alguém acha que a Polícia Federal vai vazar as conversas dele com o Tarcísio, indicando por que ele vai doar dinheiro para o Tarcísio? Dar dinheiro para o Tarcísio? Aliás, pagar propina ao Tarcísio? Alguém acha que isso vai vazar? Alguém acha que vai vazar conversas dele com gente da Rede Globo dizendo, vou meter aqui tantos milhões aí na Rede Globo e vocês me defendem na hora que for necessário? Não. Aí a Rede Globo fez todo o trabalho contra o Dias Toffoli, com apoio da esquerda fake ligada a banqueiros, com apoio aí de toda a imprensa lavajatista, tirou o Dias Toffoli, colocou o André Mendonça, e a primeira coisa que o André Mendonça faz foi o quê? Livrar o Vorcaro de ir na CPI, onde ele ia ser achincalhado e ele ia ser obrigado a falar algumas verdades. Por quê? Porque aí livra o Ciro Nogueira, que era o vice dos sonhos da Rede Globo para o Tarcísio. O plano da Rede Globo, que é um plano que muitas vezes dá errado, que é o plano dos banqueiros do Brasil, era o quê? Minar o Lula em ano eleitoral. Eles perceberam que o método mensalão, que foi um escândalo inventaram que era compra de votos e não tinha nem dinheiro público no tal do mensalão e nem compra de votos. E até hoje falam fake news sobre isso. E foi em 2005, era 1 ano e meio antes da eleição. Não deu para eles ganharem do Lula. Aí viram que as jornadas de 2013 e aqueles escândalos que faziam na época foram em 2013, 1 ano e meio antes da eleição. Não deu para ganharem da Dilma. Então falaram, não adianta a gente atacar o Lula muito antes da eleição, tem que ser no ano eleitoral. A pessoa tem que estar ali, tem que ser no período eleitoral, principalmente. Então começou em dezembro do ano passado para ir se arrastando esse ano, só que não ia dar com o Toffoli. Tiraram o Toffoli e colocou um cara que vai proteger todo o pessoal do plano T, do plano Tarcísio, que é o Tarcísio, que é o Ciro Nogueira, que é quem seria o vice do Tarcísio se desse certo aí o plano da Rede Globo, e todos eles, e que vai deixar a Polícia Federal ficar pensando aí informação contra o Lula. Então prepare-se aí, que vai ter muita briga esse ano, porque vai começar a vazar agora, de agora em diante, de hoje em diante, vai começar a vazar informação que seria sigilosa desse inquérito e informações pinçadas, principalmente para chegar em ministros que eles querem o impeachment, principalmente o Alexandre de Moraes, porque
o Alexandre de Moraes não está mais no plano T, e contra a esquerda e contra a gente ligada ao Lula. É isso, tá? É exatamente isso que vai acontecer. Porém, do outro lado, temos o Alexandre de Moraes numa investigação que vai pegar em cheio a Rede Globo. Em cheio, porque a Rede Globo recebeu o dinheiro do Vorcaro. Que o Will Bank que eu te mostrei aqui é do Vorcaro. E segundo aí muita gente do mercado, eu li matéria na revista Fórum, li em outros veículos de imprensa aí de esquerda sérios, dizem, olha, o volume financeiro que o Will Bank estava pagando para a Rede Globo era um volume financeiro atípico, porque é muito acima do normal aí de um patrocínio, muito, muito, muito acima. O que indica o quê? Indica que tem negociata por trás. E eu já te falei aqui, eu falei inúmeras vezes para você, plantonista, os banqueiros, eles pagam, no caso o Vorcaro criminoso, outros, banqueiro no Brasil, quase tudo criminoso, tá? Tem os criminosos que são pegos e os que não são, é isso. Os banqueiros pagam para grande mídia anúncios muito acima do valor de mercado. Então, se tem ali o programa tal vamos supor, tem um programa lá que dá 5 pontos de audiência. 5 pontos de audiência quer dizer que 3 milhões de pessoas veem aquele programa. Aí vai lá, alguém pagou R$1 milhão de reais por mês em patrocínio para aquele programa. Aí você fala, pô, peraí, R$1 milhão por mês para um programa que 3 milhões de pessoas assistem? Ah, é porque é na TV aberta. Pô, peraí, o Plantão Brasil tem 56 milhões de visualizações mensais. Se eu ganhasse nessa proporção, eu estava ganhando mais de 10 milhões por mês. Ninguém me paga essa bolada toda. Mas aí normaliza-se que a imprensa, que os canais de TV ganhem tanto. Por quê? Porque eles estão, na verdade, recebendo para que nos noticiários eles deem a informação ali, a desinformação, na maioria das vezes, que é o que os patrocinadores querem. Por isso que na Globo o agro é tech e o agro é pop. Por isso que você jamais vai ver o César Tralli, que é 100 vezes pior que o William Bonner, e olha que para ser pior que o William Bonner era difícil, falar que o agro e esses empresários recebem 840 bilhões de reais por ano de isenção fiscal e falar que, olha, esse é o maior crime que está ocorrendo hoje no Brasil. Estamos falando aqui de 15 vezes maior do que do Banco Master. 840 bilhões por ano. Por ano, né? Ano que vem é mais, e no outro é mais, e é mais. Quer dizer, é muito maior do que o do Banco Master. E eles recebem isso de isenção fiscal, não pagam imposto. Mas você não vai ver a Globo denunciando isso? Jamais. Por quê? Porque boa parte dessa grana volta para eles em forma de patrocínio. E não é só patrocínio no jornal, é patrocínio em todos os programas da emissora. Porque o dono da emissora, que é quem manda o que vai acontecer no jornal, que é quem contrata os jornalistas que vão se vender para falar o que ele quer, inclusive aí, ó, a Malu Gaspar, o Tralli que eu citei aqui, o dono da emissora é quem recebe essa grana toda. Entendeu? Essas são coisas aí que dificilmente alguém vai explicar para você, plantonista. Eu peço, e é por isso que me odeiam tanto, que eu explico. Eu peço aí sua inscrição no canal. Seguimos aqui. Falou!